Meus irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João é importantíssimo devido ao fato de que ele não é considerado um sinótico, portanto ele tem uma estrutura específica e que nos ajuda a poder ter certas compreensões em relação a algumas passagens dos ensinamentos de Jesus, sobretudo no tempo pascal, quando nós celebramos então o mistério da ressurreição de Jesus e as descrições desta ressurreição de Jesus que nós encontramos então na estrutura da segunda parte do Evangelho de João. Nós começamos lá no primeiro programa falando então sobre a visão geral do Evangelho de João, vimos a particularidade da linguagem, da estrutura literária do Evangelho de João. Ele é um dos evangelhos que foram escritos por últimos e, portanto, nós vimos então aquilo que dizia respeito realmente a toda a base para se poder compreender aquilo que é próprio Evangelho. Estamos seguindo então o exegeta chamado Raymond Brown, que é um dos especialistas em relação aos Evangelhos e que, portanto, nos ajuda a poder dar uma compreensão do ponto de vista histórico, do ponto de vista literário, aquilo que é o Evangelho. Apenas recapitulando aquilo que tínhamos visto em relação à estrutura, as informações básicas do Evangelho de João. Nós vimos que o Evangelho de João data por volta do ano 80 a 100, depois de Cristo. O autor, segundo a tradição, é João, um dos 12, portanto, aquele que tenha escrito e organizado todo o Evangelho. O lugar da redação do Evangelho, ali na área de Éfeso, onde se formou a comunidade cristã. Também alguns atribuem que a redação do Evangelho tenha sido feita na Síria. Logo em seguida, nós vamos ver que existe uma unidade em todo o Evangelho. O Evangelho ele não tem partes que bruscamente são interrompidas, mas tem uma estrutura própria do Evangelho de João, onde nós encontramos como que o evangelista que prepara entre um capítulo e outro, para que dessa forma haja uma certa continuidade naquilo que nós encontramos. Depois, na divisão do Evangelho de João, é importante, claro, dentre as várias subdivisões que nós iremos encontrar, para nós que talvez ali nesse momento não tenhamos acesso ao contexto do Evangelho, é importante sabermos então que o Evangelho tem um prólogo muito bonito, no capítulo 1, versículos 1 a 18, a introdução: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Logo em seguida nós encontramos ali a primeira parte do Evangelho de João, que compreende dos capítulos 1, versículo 19, ao capítulo 12, versículo 50. Então, de 1 a 12, nós temos a primeira parte do Evangelho de João, que é chamada, então, do livro dos sinais. Nesses capítulos nós iremos encontrar, então, por exemplo, os dias inaugurais da revelação de Jesus aos discípulos sob diferentes títulos. Depois do primeiro ao segundo milagre de Caná, o tema da substituição e das reações a Jesus nos capítulos 2 e 4, como é que as pessoas entendem Jesus e reagem a Jesus, a mudança da água em vinho, a purificação no templo, o diálogo com Nicodemos, a mulher samaritana junto ao poço, a cura do filho do oficial real. Depois nós iremos encontrar as festas veterotestamentárias, onde Jesus, portanto, atribui aos temas de vida e luz a ele, por exemplo. Eu sou a luz do mundo, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Depois nós iremos encontrar a temática do sábado como preceito judaico, substituído ali, portanto, na própria vida de Jesus, a Páscoa e a dedicação do templo, que nós percebemos então ali no capítulo 10, versículos 22 a 42. E depois termina com a ressurreição de Lázaro, essa primeira parte, que é o livro dos sinais. Então, de 1 a 12, nós iremos encontrar esses sinais que nos mostram, portanto, aquilo que é uma intenção
que João tem em relação a uma apresentação, né, da figura de Jesus, ou seja, um ser divino encarnado na história e como a história compreende Jesus. E a história compreende Jesus a partir dos sinais que ele irá então nos dizer. Depois, na segunda parte do Evangelho de João, nós iremos encontrar dos capítulos 13 ao capítulo 20, a segunda parte, que é o chamado Livro da Glória, né? Ou seja, para aqueles que aceitam então a palavra mostra a sua glória, né? A voltar ao Pai mediante a morte, a ressurreição e a ascensão. Plenamente glorificado, ele comunica o Espírito e vida. Então significa dizer, meus irmãos e irmãs, que na segunda parte, que vai dos capítulos 13 a 20, nós temos como que uma confirmação de todos aqueles que acreditaram nos sinais, aqueles que acreditaram na pessoa de Jesus. E daí nós temos então, né, a última parte, que é o epílogo, né, do Evangelho, ali no capítulo 21, versículos 1 a 25, ou seja, as aparições do ressuscitado na Galileia e a segunda, né, conclusão do Evangelho. Porque o primeiro nós vimos lá no capítulo 20, versículos 30 a 31. Portanto, meus irmãos e irmãs, essa é a estrutura que nós já tínhamos inclusive visto no programa passado, a estrutura geral, né, do Evangelho. Por que nós estamos falando do Evangelho de João? O Evangelho de João que nos ajuda a poder compreender de uma forma bem incisiva aquilo que são os textos da liturgia da palavra no tempo pascal e que nos ajudam muito a poder realmente dar um aprofundamento daquilo que é a temática, né, da ressurreição. Então nós estamos agora comentando a segunda parte do livro do Evangelho, né, de João. Inclusive convido você mais uma vez a poder pegar a sua Bíblia, né, e ali nós então na Bíblia podermos, claro, não vamos ler os textos, mas iremos apenas ver os percursos que podemos encontrar na leitura do Evangelho de João, para que dessa forma nós então, ao lermos os textos, nós possamos degustá-lo, né, de uma forma realmente bem mais profunda. Portanto, nós iremos encontrar, estamos agora comentando, né, justamente aquilo que é a segunda parte, então, do Evangelho de João, ou seja, já a partir do capítulo 13, né, até o capítulo 20, né, do capítulo 13 ao capítulo 20. Nós dizíamos também no programa passado, e aí damos continuidade nesse programa, que essa segunda parte que vai do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 31, né, nós encontramos realmente o que diz respeito à descrição da última ceia e o grande discurso que Jesus faz nesse contexto dos capítulos que nós encontramos. Por exemplo, do capítulo 13 ao capítulo 17, nós encontramos a última ceia e o último grande discurso, né, de Jesus. E comentávamos então que esse último discurso de Jesus, ele está, né, dividido realmente em 4 partes, né? A primeira divisão, que nós encontramos no capítulo 14 do Evangelho de João, a segunda divisão que nós iremos encontrar no capítulo 15 e no capítulo 16, né? Logo em seguida, a terceira divisão que nós iremos encontrar no capítulo, né, 17. Já nos capítulos 18 e 19 nós iremos encontrar a paixão e a morte, né, do Senhor. No grande discurso que Jesus faz, portanto, ali do capítulo 14 ao capítulo 17, né, nós iremos encontrar algumas temáticas que nos ajudam a poder pensar o objetivo com o qual Jesus quis nos falar, né, dessas temáticas. Por exemplo, lá na primeira divisão do capítulo 14 de João, né, enfatizando o tema da partida, Jesus consola seus discípulos com a promessa de retorno para levá-los consigo. A cada instante, o fluxo do discurso é prolongado
pelos que estão presentes e que fazem perguntas e que revelam a incompreensão. Tá? Daqui, então, desse capítulo, nós vemos a designação do Espírito como Paráclito. Tá? O motivo aparece na segunda passagem do parágrafo, em João 14, 26, onde Jesus dá aos discípulos o dom da paz, acompanhado por uma exortação de que o príncipe deste mundo está vindo. As palavras finais de Jesus em João 14, levantai-vos, saiamos daqui, parecem sinalizar o fim do último discurso e conduzem perfeitamente a João capítulo 18. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Então, primeira parte do grande discurso que Jesus faz dos capítulos 14 ao capítulo 18, onde no capítulo 14 nós iremos encontrar a temática da partida, onde Jesus consola os seus e os consola falando do Espírito Santo como Paráclito, essa primeira expressão que nós encontramos do Espírito Santo, que é própria, né, de João. Paráclito, ou seja, advogado, consolador, portanto, dos cristãos. Depois, meus irmãos e irmãs, nós iremos encontrar agora a segunda divisão desse grande discurso de Jesus, que são os capítulos 15 e 16. Então, se você está aí com a sua Bíblia, vamos folhear agora, né? Indo lá para o capítulo 15, já falamos da primeira parte do discurso de Jesus, capítulo 14, em que ele faz o anúncio da sua partida, mas ao mesmo tempo envia promessa do Espírito Santo como Paráclito, ou seja, o advogado, né, o consolador. Agora, na segunda divisão, os capítulos 15 a 16, nós iremos então encontrar aquilo que muito surpreende, que 3 capítulos de discursos se sigam a João 14, 31, o que tem levado muitos a supor uma inserção posterior à obra original do evangelista por um redator. O fato de João 16, nos versículos 4 a 33, parecer tratar de muitos temas da primeira divisão, supondo, no entanto, que o público nada saiba, né, daqueles temas, tem sugerido que essa inserção consistia num último discurso alternativo que o redator não quis que se perdesse. Seja como for, vamos dar uma olhada nas subseções separadamente. Então, olha só. Dentro desses capítulos 15 e 16, nós encontramos um discurso que se assemelha muito àquilo que nós encontramos lá no capítulo 14. É interessante que quando acontecem esses fenômenos no estudo bíblico, por exemplo, nós temos um texto, né, do Evangelho, e vamos considerar, por exemplo, esse fenômeno aqui do Evangelho de João. Temos o capítulo 14, estamos agora no capítulo 15. O capítulo 15 e 16 tem temáticas que se repetem em relação ao capítulo 14. Então, a primeira coisa que o estudioso se pergunta é: mas se o livro tem uma continuidade, então significa dizer que o leitor já sabe dos temas que foram tratados no capítulo anterior, então por que se deve repetir? E a resposta que um exegeta se dá a essa pergunta provavelmente possa ter sido considerada uma adjunta dentro dessa unidade. Alguns exegetas consideram uma adjunta, outros consideram que o evangelista quis retomar essas temáticas. Seja como for, ele, portanto, faz vamos dizer assim, subseções que nós iremos encontrar, então, aqui entre os capítulos 15, né, e 16 dessa segunda parte do grande discurso de Jesus. Mas, para isso, nós iremos agora dar um breve intervalo, um apoio cultural para você poder tomar uma água. Quem não tiver sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora para que nós possamos então ir, né, também vendo na Bíblia todas essas curiosidades, esse bonito estudo que podemos fazer da Palavra de Deus na vida de cada um de nós. Daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, nós voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o Evangelho de João, e o Evangelho de João, a segunda parte que compreende
dos capítulos 13 a 20 do Evangelho de João. É chamado o Livro da Glória. E dentre esses capítulos nós iremos encontrar, estamos fazendo o estudo dos capítulos 13 a 20, em que fala do último grande discurso de Jesus. Ali na última ceia, e logo em seguida Jesus faz um discurso onde nós compreendemos, portanto, várias temáticas que vão então sendo desenvolvidas por Jesus nesses capítulos. Vimos então que a primeira parte, que compreende o capítulo 13 do Evangelho de João, fala então daquilo que é a despedida de Jesus, ou seja, o anúncio de que Jesus iria partir e, portanto, ele consola os seus discípulos, já anunciando que iria enviar-lhes o Espírito Santo, o Paráclito, expressão do Evangelho de João, parakletos, do grego, que significa advogado ou consolador. Nós estamos agora na segunda divisão desse último discurso de Jesus, que compreende os capítulos 15 e 16. Sendo que, como nós dizíamos no bloco passado, os exegetas entenderam, a partir do que encontramos nesses dois capítulos, que algumas temáticas são retomadas do capítulo anterior. E, portanto, a primeira pergunta que o exegeta se faz: por que o autor quis repetir os temas, já que no capítulo anterior nós os encontramos? E daí, então, se sugere que existiu um discurso alternativo que o redator não quis que se perdesse. Portanto, seja como for, nós vamos dar uma olhada agora nas subseções destes capítulos 15 e 16. O capítulo 15, dos versículos 1 a 17, fala da videira e dos ramos. Assim como a comparação com o pastor, no capítulo 10, essa é uma outra significativa instância de João de uma linguagem parabólica alegórica. No Antigo Testamento, Israel é muitas vezes descrito como uma videira ou a vinha escolhida por Deus, tratada com extremado carinho apenas para produzir frutos amargos. Vimos como Jesus, substituindo festas e instituições judaicas, agora ele descreve-se como a videira do novo Israel. Como ramos unidos a ele, os cristãos produzirão frutos agradáveis a Deus, seja o vinhateiro. Embora a videira não seque nem fale, os ramos cairão, serão removidos e queimados. Alguns compararam essa imagem da comunidade cristã à imagem do corpo de Cristo lá em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. Essa imagem bonita que São Paulo faz nestes versículos da primeira carta aos Coríntios. O corpo é um e não obstante muitos, todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Mas enquanto a imagem de Paulo é invocada para equilibrar a relação entre os cristãos, a imagem de João está preocupada apenas com a habitação deles em Jesus. Portanto, iremos encontrar nessa segunda parte do último discurso de Jesus, capítulo 15, versículos 1 a 17, os ramos e a videira. Vimos aqui nesta parte do capítulo 15 que encontramos um aspecto da linguagem própria de João, que é essa linguagem alegórica, parabólica, ou seja, usar a imagem do pastor, usar a imagem da vinha, usar a imagem da luz, do pão, para poder falar da sua identidade. Depois nós encontramos aqui nesses capítulos que a imagem da vinha já é descrita no Antigo Testamento, onde a vinha é a imagem do povo de Israel, tratado com carinho, porém com resultados de uvas amargas. Nesse caso, Jesus, quando ele, portanto, fala
da vinha e dos ramos, a preocupação do evangelista é poder falar daquilo que diz respeito, né, à comunhão dos cristãos com Jesus. Lembrando que nós encontramos essa mesma imagem, vamos dizer assim, né, da comunidade cristã, a imagem do corpo de Cristo, em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31. E, portanto, a preocupação de João nesse capítulo 15, dos versículos 1 a 17, é falar da profunda comunhão que existe entre Jesus, né, e os cristãos. Tanto que, como parte desses comentários sobre a imagem, Jesus proclama de novo o seu mandamento: amai-vos uns aos outros, né, assim como eu vos amei. Depois, nós temos, né, uma segunda subdivisão que vai do capítulo 15, versículos 18 ao capítulo 16, versículo 4. Ou seja, o ódio do mundo, o testemunho do Paráclito. A ênfase de Jesus sobre a necessidade do amor entre seus seguidores está ligada à sua percepção de como o mundo o odeia e aqueles a quem ele escolheu do mundo. Se no início do Evangelho ficamos sabendo que Deus amou o mundo, João capítulo 3, versículo 16, o mundo agora se confina com aqueles que rejeitaram o Filho que Deus enviou. O fato de Jesus ter vindo e falado torna tal rejeição um pecado. Então, capítulo 15, versículo 22. O Paráclito virá e continuará o testemunho em favor de Jesus, e aqueles que estiverem com Jesus desde o começo precisam também testemunhar. Devem estar conscientes, porém, de que serão expulsos da sinagoga e até mesmo entregues à morte por causa de tal testemunho. Essa seção do último discurso joanino assemelha-se à parte final do discurso de Jesus antes da ceia, em Marcos, capítulo 13, versículos 9 a 13, e também em Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. Vejam, nessa segunda subseção dessa parte, né, do capítulo, dos capítulos 15 e 16 do Evangelho de João, nós iremos encontrar, depois que ele fala da vinha, né, e dos ramos, ele irá falar agora do ódio do mundo e do testemunho do Paráclito, a ênfase sobre a necessidade do amor entre os seus seguidores. Então, é como que, por exemplo, percebam que para entendermos o segredo do amor, da comunhão, né, entre nós, devemos ter consciência, então, daquilo que podem ser os motivos das divisões, das quebras, né, daquilo que é negativo no relacionamento de uma comunidade. E a necessidade, portanto, de poder entender que existem esses elementos que podem dividir, existem elementos que podem quebrar a aliança, existem elementos que podem tirar a harmonia. E Jesus, então, aqui no capítulo 15, nessa segunda parte, essa subseção, que vai dos versículos 18, né, ao capítulo 16, versículo 4, fala então desse ódio, né, do mundo e o testemunho do Paráclito. Depois nós iremos encontrar, meus irmãos e irmãs, no capítulo 16, versículo 4 ao versículo 33, temas semelhantes aos da primeira divisão no capítulo 14. Aqui nós encontramos então aquilo que dizíamos, né? Por que será que esses discursos aparecem novamente nesse capítulo e que já tinham sido confrontados ou apresentados no capítulo anterior? Daí vem a resposta que um exegeta, um estudioso pode se dar. Será que esse capítulo, ou ele é uma junta, né? Ele foi acrescentado posteriormente? Quando se é acrescentado posteriormente, nós podemos encontrar uma quebra de unidade nesse versículo, nesse capítulo, né? Mas também uma outra resposta que pode ser dada é que, né, a ênfase que se queira dar, dependendo da realidade da comunidade naquele período, a ênfase que se deva dar, então, a essa temática. É o que nós iremos encontrar, então, no capítulo 16. Ou seja, em João 16, em João capítulo 16, versículos 4 a 7,
Jesus reitera o que disse no começo do discurso ao anunciar sua partida, ao discutir aonde está indo e ao reconhecer que o coração de seus discípulos está perturbado. Mais uma vez, existem duas passagens, sobre o Paráclito. A primeira em João, capítulo 16, versículos 7 a 11, que corresponde lá a João, capítulo 14, versículos 15 a 16. Sobre o tema de seu conflito com o mundo, o príncipe deste mundo, que nós encontramos lá em João, capítulo 14, versículo 30. A segunda, em João, capítulo 16, versículos 13 a 15, que corresponde ao capítulo anterior, 14, versículos 25 a 26, sobre o tema da repetição do ensinamento dado por Jesus. Enquanto João capítulo 14, versículos 16 e 26, diz que o Pai dará ou enviará o Paráclito, no capítulo 16 nós iremos encontrar Jesus que é aquele que o enviará, um exemplo da afirmação de Jesus de que o Pai e ele são um. Lá no capítulo 10. Vocês percebem, meus irmãos e irmãs, olha aí como é que não é fácil nós podemos fazer um estudo da Sagrada Escritura. É preciso realmente dedicar um tempinho para poder, mas é um universo realmente muito interessante. Eu devo entender que a cabeça de todos vocês está assim meio que embaralhada diante de tantas, vamos dizer assim, versículos, E é um versículo que vai e vem, é um capítulo que se fala e que se repete. Esse é o estudo, meu irmão, minha irmã, da Sagrada Escritura. Porém, para podermos agora entender por que tudo isso, Padre André, e tudo isso para que nós entendamos que estamos na segunda parte do Evangelho de João, que compreende dos capítulos 14 a 20. É chamado o Livro da Glória, onde aqueles que passaram a primeira parte escutando Jesus, vendo os seus sinais, onde ele tantas vezes falou da sua identidade, falou do seu amor, agora são aqueles que vão entender e ter os benefícios de acreditar em Jesus, que é a glória. E, portanto, a glória que começa na última ceia, capítulo, portanto, 14, ali do Evangelho, capítulo 13, do Evangelho de João, e vai, então, até o capítulo 20, quando se fala, então, da ressurreição de Jesus. Estamos agora na primeira, vamos dizer assim, no grande discurso que Jesus faz, nos capítulos 13, a 17, e nos capítulos 13 a 17 nós encontramos algumas subdivisões que nos ajudam a poder compreender quais são as temáticas que Jesus fala nesse grande discurso antes de poder sofrer a paixão, a morte e depois a ressurreição. Nós iremos novamente para um breve apoio cultural. Daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, nós voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o Evangelho de João, a segunda parte do Evangelho de João, em que se fala, portanto, daquilo que é o livro da glória, ou seja, todos aqueles que acreditaram nos sinais de Jesus e o compreenderam na primeira parte, que é chamado de livro dos sinais, agora recebem os benefícios e as consequências de poderem acreditar em Jesus, ou seja, a glória. E a glória, portanto, que se dá a partir da última ceia. Depois encontramos um grande discurso que Jesus faz, onde ele aborda algumas temáticas para depois desembocar ali que é a descrição do sofrimento, da morte e da ressurreição, para depois nós termos a conclusão do Evangelho de João. Nós encontramos, meus irmãos e irmãs, então aqui, aquilo que diz respeito ao último grande discurso de Jesus, logo após a última ceia, ali no capítulo 13, entre os capítulos 13 a 20, nós iremos encontrar essa sucessão, então, de acontecimentos, onde é interessante.
Estamos ali na última ceia e último discurso de Jesus, capítulo 13. Nesse último discurso do capítulo de Jesus, que vai compreender justamente, né, os capítulos 13 a 17, nós iremos encontrar subdivisões, 4 subdivisões, para entendermos esse discurso de Jesus. Tá? E nós iremos encontrar então ali no capítulo 13 a última ceia, então a descrição, né, da última ceia e tudo aquilo que nós podemos entender. Nos capítulos 14 a 17, então, nós encontramos o último discurso de Jesus. E nesse último discurso, algumas subseções. Estamos vendo por capítulos. Vimos o capítulo 14, onde a temática do capítulo 14, Jesus está ali falando da sua partida e do consolo que, portanto, ele oferece aos seus seguidores, a partir do momento em que ele promete o Espírito Santo, o Paráclito. Depois nós iremos para o capítulo 15 e 16, onde nos capítulos 15 e 16 nós encontramos duas subseções, assim chamadas. Na primeira subseção, nós iremos encontrar Jesus que fala da imagem da videira e dos ramos. Capítulo 15, versículos 1 a 17. Vimos, portanto, que essa vinha, ou seja, essa videira e os seus ramos, é uma particularidade do Evangelho de João, pois o Evangelho de João, nós dizemos, é o Evangelho em que usa esses recursos alegóricos, recursos parabólicos, parábolas, para poder dar significado a coisas que nós encontramos no dia a dia. No caso, por exemplo, nós encontramos aqui a videira e os ramos, e dissemos que no Antigo Testamento a videira é considerada como o povo de Israel, e os frutos que o povo de Israel dá, que são as infidelidades, os frutos amargos, então encontramos essa problemática lá no Antigo Testamento. Jesus retoma a imagem da vinha e fala então, dando ênfase de que a vinha e os ramos falam de uma comunhão que todos os seus seguidores devem ter com ele. E encontramos então isso, no capítulo 15, versículos 1 a 17. Essa comunhão de Jesus com os seus seguidores, ou seja, com os membros da comunidade cristã, é comparada com aquela carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31, que fala do corpo é um. Só que a preocupação de Paulo ali na primeira carta aos Coríntios é justamente para equilibrar a relação entre os cristãos. A imagem de João está preocupada, na verdade, com a habitação deles em Jesus, ou seja, nós estamos unidos em Jesus, não o equilíbrio entre os membros da comunidade, mas a imagem que João dá, portanto, nesse capítulo 15, versículos 1 a 17, a imagem da vinha e os seus ramos, essa profunda comunhão que existe dos seguidores de Jesus com ele. E daí vem, então, a segunda subseção. Nós iremos encontrar no capítulo 15, versículos 18 ao capítulo 16, versículo 4, onde se fala do ódio no mundo. Portanto, os cristãos devem ter consciência de que nós iremos encontrar fatores que podem resultar em fracassos, em desmotivação, em quebra de comunhão, quebra de aliança, em pecado. O mundo não irá receber bem a todos nós, ou seja, aos cristãos. E, portanto, Jesus já adverte isso lá no capítulo 15, versículos 18 ao capítulo 16, versículo 4. Depois, no capítulo 16, versículo 4 ao 33, nós iremos encontrar temas semelhantes ali da primeira divisão. Jesus vai falar da sua partida, vai discutir aonde ele estará indo, ele vai dizer que os corações dos discípulos
estão perturbados, falará mais 2 passagens sobre o Paráclito, né? O Espírito Santo e assim por diante. Depois, meus irmãos e irmãs, nós iremos encontrar a terceira subdivisão do grande discurso de Jesus no capítulo 17. Tá? Essa sublime conclusão do último discurso é muitas vezes considerada a oração sacerdotal de Jesus, né? Essa oração então famosa que nós encontramos, inclusive uma religiosa, a irmã Miriam Colling, né? Ela fez uma música em um CD, Nos Teus Passos, Senhor, em que ela fala, né? Ela colocou uma música na letra retomada desse capítulo 17 do Evangelho de João, onde então se fala dessa última parte do discurso, né, de Jesus. Essa conclusão do último discurso é muitas vezes considerada a oração sacerdotal, entre aspas, né, de Jesus, que se consagrou por aqueles que enviaria ao mundo. Capítulo 17, versículos 18 a 19. Na primeira sessão, que vai nos versículos 1 a 8, Jesus ora pela glorificação, ou seja, a glória que ele tinha antes da criação, alegando que completou tudo que o Pai lhe dera e revelou o nome de Deus. Não é uma oração egoísta, pois o objetivo é que o Filho glorifique adequadamente o Pai. Então Jesus começa essa última parte, né, do discurso em formato de oração, onde na primeira parte ele glorifica, né, o Pai. Na segunda sessão, que vai dos versículos 9 a 19 do capítulo 17, Jesus reza por aqueles que o Pai lhe dera, a fim de que eles sejam preservados pelo nome que foi dado. Ele se recusa a rezar pelo mundo, o qual, rejeitando Jesus, tornou-se o reino do mal, pois seus discípulos não pertencem ao mundo. Bem diferente de um sábio gnóstico, Jesus não pede que seus discípulos sejam tirados do mundo, mas apenas que sejam preservados do maligno, que é o príncipe deste mundo, orando a fim de que eles sejam consagrados, como ele mesmo se consagra. Jesus envia-os ao mundo para testemunharem a verdade. Então, na segunda sessão do capítulo 17, considerada a oração sacerdotal de Jesus, na primeira parte nós iremos encontrar a glorificação, né, de Jesus. Jesus glorifica ao Pai. Na segunda parte nós iremos encontrar a oração de Jesus por aqueles, né, que o Pai lhe deu para que sejam preservados de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Ele não reza pelo mundo, mas ele reza para que os seus possam ser preservados do mal no mundo. Depois nós iremos encontrar a terceira sessão, que vai dos versículos 20 a 26, Jesus que ora por aqueles que acreditarão nele por meio da palavra dos discípulos. É uma oração para que eles sejam um, tal como o Pai e Jesus, né, são um. Uma unidade levada a cabo entre os crentes seria convincente para o mundo. Afirmações maravilhosas sobre tais crentes são dirigidas ao Pai. Eu lhes dei a glória que me destes. Tu os amastes como me amastes. Eles são um presente teu para mim. E finalmente, no versículo 26, eu lhes dei a conhecer o teu nome, lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles. Com tal asseveração, o Jesus joanino prossegue a fim de ser levantado na cruz em seu retorno ao Pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vimos aqui aquilo que diz respeito, então, a esse grande discurso que nós encontramos no Evangelho de João, que começa, né, ali no capítulo, portanto, no capítulo 13, já na última ceia, e depois no último discurso, que vai dos capítulos 14 a 17, onde nós encontramos, né, então, no primeiro grande momento, a ênfase da partida de Jesus e o consolo que Jesus dá aos seus discípulos. Nós iremos encontrar na segunda divisão do último discurso de Jesus, então, a imagem da vinha e os ramos e a identificação do ódio do mundo a todos aqueles que o aceitam como Filho de Deus. Nós iremos depois encontrar
né, temas semelhantes ao capítulo 14, lá no capítulo 16, ou seja, temas da partida, do consolo que Jesus dá aos discípulos, fala novamente do Paráclito, né? Depois nós iremos encontrar na terceira divisão do último discurso de Jesus, aquilo que é, né, a oração sacerdotal, assim chamada, né, considerada a oração sacerdotal de Jesus, que é, na verdade, a última parte desse discurso em formato de oração, onde nesta oração, a primeira parte, Jesus glorifica ao Pai, na segunda parte, Jesus ora por aqueles que ele recebeu como um dom do Pai e reza para que eles sejam preservados, né, do mal no mundo. Depois nós vimos na terceira parte, né, da unidade que Jesus fala entre ele e o Pai, né, tal como o Pai e Jesus são uma unidade levada a cabo entre os cristãos seria convincente, né, para o mundo, ou seja, essa profunda unidade que existe entre, né, o Filho e o Pai. E dessa forma, então, nós temos aí a conclusão, né, dessa parte, né, do último grande discurso de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, nós falamos aqui, né, dos capítulos que vão do 13, última ceia, ao capítulo 17. É importantíssimo nós sabermos, então, essa segunda divisão do Evangelho de João, que fala do livro da glória. Entendamos que no capítulo 13 nós encontramos a narração da última ceia, né? Geralmente nós encontramos ali no final, né, dos evangelhos, porém aqui no Evangelho de João nós encontramos praticamente, né, pouco mais da metade, né, capítulo 13, a última ceia, e dos capítulos 14 a 17 nós encontramos então esse último grande discurso, né, de Jesus. No capítulo 18, nós iremos já, então, agora falar sobre a paixão, tá, e a morte de Jesus. É importante, portanto, que aqui, mais do que em outra parte, João aproxima-se do esquema sinótico geral, né, de Marcos. Ainda que detalhes importantes particulares sejam diferentes, o mesmo padrão dos 4 atos pode ser detectado em ambos os relatos: prisão, interrogatório pelo sumo sacerdote judeu, julgamento de Pilatos, crucificação e sepultamento. Então, nesses 2 capítulos do Evangelho de João, nós iremos encontrar praticamente elementos que coincidem com os sinóticos nessas 4 partes, né? 4 atos, ou seja, prisão, interrogatório, julgamento, crucificação e sepultamento de Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós iremos dar continuidade. O Evangelho de João é um evangelho fascinante, um evangelho que nos ajuda a poder compreender determinadas temáticas que servem para nosso dia a dia, né, que são muito também percebidos para a compreensão daquilo que é a ressurreição de Jesus no tempo litúrgico da Páscoa do Senhor. Então, sempre é importante a sua contribuição, mandando sempre para nós, né, temas ou então propostas, sugestões para que a gente possa produzir esse programa Questão de Fé para você, que, como você percebeu, é um programa catequético, um programa que também é de estudo, de reflexão, uma oportunidade que nós temos, então, sempre neste momento de podermos nos debruçar naquilo que são as verdades da nossa fé, a beleza da nossa fé cristã. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.